1 Samuel, capítulo 17, verso 23. O gigante Golias insulta os israelitas. Estando ele ainda falando com eles, 23, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam aos homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvida as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Fiel, santo, justo, Deus de graça, poder, vitória, a tua palavra, Senhor, eu declaro a tua bênção sobre o teu povo, declaro que o teu povo há de entender e colocar em prática a tua palavra. Repreendemos agora, Senhor, toda distração, toda dispersão, toda sonolência, toda indolência, nós repreendemos e ordenamos que saia em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, ó Pai, queremos ouvir a tua voz, perdoa os nossos pecados, tu sabes de mim mesmo, não tenho nada, mas dependo do teu Santo Espírito. Fala conosco nesta noite, queremos ouvir, ó Pai, a tua voz. Fala, que estamos aqui para te ouvir nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Estamos há 3 semanas falando sobre resistências da vida. Amados, as resistências da vida se apresentam das situações mais variadas possíveis. Situações em que você pensa que tudo vai dar certo e de repente algo dá errado. Situações que você já tem a palavra de vitória e a bênção não acontece, a palavra não se manifesta, não se concretiza. Semana retrasada, Deus nos deu uma palavra acerca da juíza Débora, que venceu a grande resistência e levou uma nação inteira, ou melhor, trouxe uma nação inteira de volta para Deus. Na semana passada, nós estivemos falando sobre a resistência de Faraó, a qual o povo de Deus já tinha recebido a ordem que iriam sair do Egito, e Deus mandava Moisés e Arão falar com o Faraó, deixa meu povo ir, e o Faraó endurecia o coração e resistia, e falava, não vão sair daqui. Quantas vezes nós temos a palavra de vitória, e a resistência da vida não permite que a vitória venha se manifestar. Nessa noite nós vamos falar outra resistência, a resistência que o povo de Deus tem sofrido, tem enfrentado, a afronta que o povo de Deus tem passado. Eu não sei qual é a tua afronta, talvez a tua afronta seja pessoal, talvez a sua afronta seja financeira, talvez a sua afronta seja jurídica, talvez a sua afronta seja uma enfermidade, talvez a sua afronta, meu amado, seja os motivos mais variados possíveis, mas você vai nomear essa afronta hoje como Golias que se levanta para te afrontar, o Golias que se levanta para te intimidar. Nós olhamos nesse contexto, e ao olharmos, amados, para o Antigo Testamento, quando olhamos para todo o período histórico, para o panorama do Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para ser a sua propriedade exclusiva, o povo que Deus separou para adorar, o povo que Deus estabeleceu, que não servissem a outros deuses, que não buscassem a outros deuses, que não criasse imagens de escultura, nem do que há no céu, nem na terra e nem debaixo da terra.
Bíblia, vemos esse povo, por inúmeras vezes, esse povo se dobrando diante de ídolos, esse povo buscando outros deuses, esse povo se desviando, esse povo buscando imagens e esse povo se reverenciando a imagens. O povo por inúmeras vezes criou imagens de escultura, postes, ídolos. O povo por inúmeras vezes levantou a imagem da deusa Azerá, do deus Astarote, do deus Baal, e criaram tantos deuses, Baal, Baalins e tantas outras coisas, meu amado, tantos outros, que o povo se levantava como reis e sacerdotes, e alguns se desviavam logo no começo, e outros se desviavam assim que tinham as primeiras vitórias, tomavam os deuses dos inimigos e se desviavam. Acabavam de vencer uma guerra, acabavam de vencer uma luta, prestavam cultos a imagens, a ídolos, a coisas que Deus abomina, a mandamentos que o Senhor estabeleceu. Não farás para ti imagem de escultura, nem a ela se dobrará, nem se encurvará, e nem prestarás cultos a estas imagens. Meu amado, Deus não aceita, Deus abomina aquele que coloca um ídolo no lugar dele, Deus abomina aquele que reverencia outras coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus Soberano, o único que é digno e merecedor do nosso culto, do nosso louvor, da nossa adoração, de prostrarmos diante da presença de alguém. É o Deus Todo-Poderoso que devemos nos reverenciar. E se levantava reis, se levantava sacerdotes e levavam a nação inteira a se desviar do Senhor. E Deus, sempre que via o seu povo se voltando para outros deuses, algo que o Senhor abomina, colocarem algo como Deus na frente dele, ele não aceita. Ele exterminava o povo, ele acabava com a maior parte do povo, porque Deus resiste àqueles que se dobram diante de outras imagens, outros ídolos. E essa resistência, não adianta a gente lutar, não é o diabo, meu amado, é o próprio Deus que faz, é o próprio Deus que não aceita a idolatria, que não aceita, meu amado, votos a imagens, a ídolos ou coisas semelhantes. Deus abomina isso, e contra esta resistência não adianta lutar, não adianta você querer guerrear, porque a palavra de Deus é clara, que nós não podemos ter outros deuses na frente de Deus. Mas quando olhamos para o povo de Israel, observamos, amados, que sempre que o povo se voltava para Deus, Deus se voltava para o povo, e o povo tinha uma vitória sobrenatural. O povo tinha reduzido em número, porque tinha adorado ídolos, vinha uma grande derrota, matava grande parte do povo de Israel, o povo se humilhava, se quebrantava, se arrependia, pedia perdão, e Deus enviava os anjos, e o povo começava a prosperar, a receber vitórias. E quando estudamos a história dos reis de Israel, observamos que o rei Davi nunca se desviou para servir outros deuses. Um homem que era humano, pecador, um homem que falhou, que pecou sim, programou a morte de Urias, adulterou com Batseba, mas meu amado, Davi nunca buscou a outros deuses. Davi invocou, fez votos ao Deus verdadeiro, ao Deus dos deuses, ao Senhor Todo-Poderoso, e isso é o que a palavra de Deus afirma, que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Não podemos rejeitar a vida do grande rei Davi por causa de uma falha, não podemos rejeitar uma pessoa por causa de uma falha na vida desta pessoa, porque a palavra de Deus nos diz: aquele que confessa e deixa o seu pecado alcançará misericórdia. Não importa qual seja o seu pecado, não importa qual foi a situação que te colocou nessa circunstância que você está vivendo, se você crer, hoje o Senhor coloca um basta nessa situação, hoje o Senhor coloca um ponto final nesta afronta, hoje o Senhor vai mudar a tua história, tirar você desse cativeiro e manifestar a bênção do Senhor sobre a sua vida, e você vai viver o milagre que Deus tem para você. Quando olhamos para a vida de Davi, meu amado, temos que observar que houveram situações na vida de Davi que prepararam Davi para que ele pudesse vencer as resistências da vida. Tiveram resistências que ele teve que vencer.
Quantas não são as resistências que estão aparecendo? Mal você resolve um problema, outra bomba estoura. Mal você resolve aquela, vem mais 3 notícias ruins. Mal você resolve aquela, vem outra pior ainda. Meu amado, o Senhor está contigo e o Senhor vai te dar a vitória em todas elas. Não se abata por causa da afronta, não se abata por causa da ameaça, não se abata por causa do insulto que Golias tem feito na tua vida, que Golias tem feito na tua casa, na tua família. Se levanta como servo do Deus Todo-Poderoso, se levanta como Davi. Tu vens a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Todo-Poderoso. Não aceita essa afronta, não aceita essa humilhação, não aceita, meu amado, essa palavra de derrota, porque Deus já te deu a palavra de vitória, e não importa qual seja a resistência, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Olhando para a vida de Davi, houveram situações que prepararam ele para ter estrutura para vencer as resistências da vida. E é justamente isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Deus permitiu você ser colocado em situações para te criar uma estrutura de uma fé inabalável, uma estrutura de uma fé, meu amado, que não vai esmorecer, uma estrutura, meu amado, que vai te trazer uma confiança, uma convicção, uma credibilidade. Meu amado, tiveram resistências que Davi precisou vencer. Ele teve que vencer a rejeição da sua própria família. Estava esquecido lá no campo, estava esquecido com as poucas ovelhas do seu pai, e com essas poucas ovelhas, ele teve que aprender a lutar com o leão, e teve que aprender a vencer o leão, ele teve que aprender a lutar com o urso, e teve que vencer o urso, meu amado. São provas do dia a dia, leões se levantam, ursos se levantam, até que chegou um dia em que ele começa o seu ministério, e ele começa o seu ministério, meu amado, levando queijinho para os seus irmãos, levando lanchinho para os seus irmãos que estavam diante da batalha. Deus permite grandes resistências se levantar contra seu povo, para que você possa ser formado, um soldado ousado, um soldado que não se intimida, um soldado que não recua diante da batalha. Meu amado, a palavra de Deus nos garante: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor, é o inferno que tem que recuar, porque você vai avançar em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa resistência não tem poder sobre a sua vida, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua vida, porque a bênção do Senhor está contigo. Maior é aquele que está contigo do que o que está no mundo, maior é o Deus que você serve, e Deus tem poder contra essa resistência que se levantou na sua vida. Deus permite que essas resistências venham. O grande gigante Golias, o grande gigante Golias, a cada dia, durante a manhã e a tarde, se levantava contra o exército do Deus vivo. O diabo no dia a dia vai levantar resistências contra a sua vida, para tentar te lançar fora da herança do Senhor. Deus te deu uma vitória, a palavra de vitória já foi liberada no mundo espiritual, e o diabo quer se levantar, meu amado, com uma resistência para tentar te lançar fora da herança. Abra comigo segundo Crônicas, vira aí algumas folhas e vá comigo para segundo Crônicas, depois de Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 20, segundo Crônicas 20, verso 10. Você sabe, se levantaram 3 exércitos inimigos para lutar contra Josafá e o povo de Deus. Josafá está clamando ao Senhor, se humilhou na presença do Senhor, e no verso 10 Josafá diz o seguinte: agora pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas dele se desviaram e não o destruíram. Eis que agora nos dão o pago, vindo para nos lançar fora da herança que nos fizestes herdar. Entenda comigo, Deus te deu uma palavra de vitória, e essa palavra é a herança do Senhor na tua vida. E o Golias, o inimigo, a afronta, se levanta para tentar lançar você fora.
tentar tirar você da herança do Senhor. Deus te prometeu algo glorioso, e Satanás se levanta com afronta para tentar tirar você da herança do Senhor. Volta para 1 Samuel 17. Deus rejeita Saul. Saul, que o povo tinha pedido a Deus para colocar um rei. Na verdade, o povo tinha rejeitado a Deus como líder, o povo tinha rejeitado a Deus como rei, queriam ser igual a outras nações, queriam ter um rei também, pedem a Deus um rei, pedem a Samuel, Samuel, levante-nos um rei. E agora Deus rejeita a Saul. E quando Deus rejeita Saul por se desviar, por desobedecer ao Senhor, Deus manda que Samuel vá até a casa de Davi, até a casa de Jessé, porque dos filhos de Jessé o Senhor levantaria um que seria rei. As pessoas se assustaram e perguntaram: Samuel, é de paz a sua vinda? É de paz você vir até a nossa casa? E a hora que Samuel entra na casa de Jessé, Jessé pede para chamar todos os filhos, reúnem os 7 filhos, e meu amado, a hora que ele reúne os filhos, Deus diz a Samuel: Samuel, não atente para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, meu amado, o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração, o Senhor vê a motivação, o Senhor vê o que está lá dentro, no interior da tua motivação, e é sobre esta motivação que o Senhor vai agir, que o Senhor vai operar. 1 Samuel capítulo 16, verso 11, nós observamos o seguinte: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se todos os seus filhos? E Jessé lhes disse: ainda falta o menor, o mais pequeno, eis que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha até aqui. Continua 12. Então mandou em busca dele e o trouxe, era ruivo, formoso de semblante, de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge a este, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. Meu amado, ele que estava esquecido, uma resistência que você precisa vencer, é a resistência da rejeição, a resistência dos que te rejeitaram, a resistência das pessoas que te esqueceram no campo, a resistência das pessoas, meu amado, que não estão te valorizando, não estão enxergando o potencial que Deus colocou em você. Talvez você esteja esquecido no meio da sua família, esquecido no meio da sua casa, mas meu amado e minha amada, Deus é Deus que te trouxe a este lugar nesta noite para te dizer: ainda que o homem tenha esquecido de você, eu não me esqueci de ti, eu não me esqueci da tua casa, eu não me esqueci dos teus filhos. Eu sou um Deus misericordioso, que busco aquele que está esquecido, que vou em busca daquele que está abandonado, daquele que está rejeitado. Eu sou Deus que vou ao encontro daquele que está esquecido. Samuel tinha que estar na direção do Senhor. Vem o primeiro filho, belo, formoso, bonito. Samuel olhou pela aparência e falou: é esse que vai ser rei de Israel? Não, Samuel, não unja, porque eu não vejo como vê o homem. O homem está vendo o exterior, mas eu sou do interior. Meu amado, dentro do teu interior há algo que agradou a Deus. Dentro do teu interior há algo que faz a diferença. Dentro do teu interior há algo que Deus se agrada, que é o teu culto, a tua adoração, o teu louvor, a tua atitude diante do Deus Todo-Poderoso. O homem pode ter te rejeitado, mas Deus não te rejeitou. Ah, meu amado, Davi tinha que vencer a rejeição da família. Davi tinha que vencer a rejeição dos seus irmãos. Davi tinha que vencer, meu amado, a rejeição daqueles que estavam na mesma casa. E muitas vezes essa rejeição é dentro da igreja. Somos irmãos em Cristo, e ali eles eram irmãos de sangue, e havia rejeição. Se você quer ter vitória, vença as rejeições da vida. Vença as rejeições da vida.
Porque você não está dentro da casa do Senhor por causa de irmão fulano, beltrano, ciclano, pastor ou qualquer coisa. Você está por causa do Deus Todo-Poderoso. Meu amado, o homem pode ter te rejeitado, mas Deus não te rejeitou. O homem pode ter te esquecido, ter te abandonado, mas Deus não te abandonou. Ah, meu amado, Deus envia Samuel e olha para Jessé e fala: Jessé, acabaram seus filhos. Deus rejeitou todos esses. Não, sabe o que é? Tem um esquecido lá. Você está esquecido dentro da igreja? Você está esquecido dentro da casa do Senhor? Você está esquecido, encostado? Meu amado, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Deixa Deus ser Deus na sua vida, e deixa Deus manifestar sua glória. Deixa Deus, meu amado, ser Deus. Descansa o teu coração. Os irmãos de Davi ficaram enciumados, os irmãos de Davi ficaram com inveja. Os irmãos de Davi já não iam muito com a cara do baixinho, já não iam muito com a cara do caçula, já não iam muito com a cara daquele que era ruivo. E agora então que ele se levanta como rei, que ele recebe a unção de rei, meu amado, quando aqueles irmãos olharam para aquilo, eles ficaram com mais raiva ainda. Sabe o que Davi fez? Permaneceu na posição que Deus o colocou. Por que você quer sair da posição? Deus te chama para algo, e por causa da rejeição de alguns irmãos, você quer sair da posição? Deus te chama para algo glorioso, algo que o Senhor te unge, te capacita para fazer algo, e por causa da rejeição, da afronta, da humilhação, você quer abrir mão, você quer desistir, você quer voltar para trás. Vai para o verso 17, 1 Samuel, capítulo 16, verso 17, vamos ver mais algumas características de Davi. Então disse Saul, 1 Samuel 16, verso 17, então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, que é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras, é de gentil presença, o Senhor é com ele. Deus está procurando homens e mulheres valentes. Deus está procurando homens e mulheres animosos. Deus está procurando homens e mulheres de guerra. Deus está procurando homens e mulheres sisudos em palavras, ou seja, que mantenha a sua palavra. Aquele que deu a sua palavra não volte atrás, mesmo que com dano seu, permaneça com a palavra que ele deu até o final. Deus está à procura de homens e mulheres de gentil presença, e o mais importante, o Senhor é com ele. Deus está procurando vidas que tenham o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Esse povo se ajuntava no arraial, e de repente se levantou um gigante. Saul e os homens de Israel também se ajuntaram. Mas primeiro, meu amado, Saul já estava reprovado, Saul já estava rejeitado por Deus. Havia um vale que separava a afronta de Golias para a afronta do povo de Deus. E meu amado, nisso o arraial do filisteu elege um guerreiro. Satanás sabe aonde tocar, Satanás sabe aonde mexer para te abalar, para te intimidar, para te fraquejar. O diabo sabe, meu amado, qual situação usar para fazer você esfriar, você se esmorecer e você abrir mão da sua fé. Levanta Golias, e Golias começa a afrontar o exército do Deus vivo. Levanta Golias, e Golias por palavras. E na versão atualizada, nos diz o seguinte: Golias ia todas as manhãs e as tardes, diante do vale que os separava, e gritava: escuta, não há homem em Israel para brigar comigo? Já pensou, irmão? Toda manhã e toda tarde? Não tem homem nessa terra aí? Não tem homem em Israel? Todos os dias, todos os dias. E Golias era perito em guerra, tinha tido inúmeras vitórias. Um homem alto, 2,80 m a 3 metros de altura. Homem alto, um homem valente, um homem preparado para a guerra, um homem preparado para a luta. Imagina comigo,
Não sei quantos já viram propaganda de luta livre, quantos já viram anúncio da luta livre, e anunciam primeiro que vai lutar, que vai guerrear com o outro, e eles exaltam, eles colocam todas as qualidades, e aí você imagina, meu amado, o anúncio da luta entre Golias e Davi. Primeiro candidato, Golias, homem guerreiro, perito em guerra, venceu todas as batalhas, nunca perdeu uma briga sequer, natural de Gate, cidade mais importante, capital dos filisteus, altura, 2,80 m, capacete de bronze, couraça de escamas, que pesava 90 quilos, canaletas de bronze, 16 quilos cada uma, dardos de bronze, na ponta uma lança, que só a lança pesava 12 quilos, ainda na sua frente, tinha um escudeiro, um outro homem, que era o carregador das suas armas, com um enorme escudo. Esse era o homem que estava afrontando o povo de Deus. Será que essa é a afronta que você tem sofrido? Será que essa é a afronta que a enfermidade está te fazendo? Será que essa é a afronta que a dívida está te fazendo? Será que essa é a afronta que a inveja, a perseguição lá no teu departamento está te fazendo? Começa a afrontar e a resistir o povo de Deus. Vai precisar um exército inteiro para desafiar esse homem, para lutar com esse homem. Todos os dias, 40 dias, de manhã e à tarde, desafiando. Escolham alguém aí para lutar comigo. Escolham alguém aí para guerrear comigo. E olha, se eu o vencer, vocês serão nossos servos. Mas se ele me vencer, então nós seremos seus servos. Irmão, a ameaça de Satanás não é brincadeira não, ela tira o equilíbrio psicológico de qualquer pessoa. Saul ficou intimidado, primeiro porque a bênção, a unção de Deus já tinha se retirado de Saul, segundo porque ele viu pelos olhos naturais, ele viu o tamanho da afronta. Meu amado, não olha para o tamanho da afronta, não olha para o tamanho da luta, para o tamanho da batalha, para o tamanho da peleja, para o tamanho da enfermidade, olha para o tamanho do teu Deus. Maior é aquele que está contigo. Para os homens pode ser impossível, mas não para o nosso Deus, porque para o nosso Deus todas as coisas são possíveis. Golias continuava desafiando, Golias continuava intimidando por causa do tamanho, por causa da força. Escuta, vamos resolver isso num combate só, vamos resolver num combate, o primeiro que morrer, então o povo todo vai ser servo. Não tem homem em Israel? Manda um homem para lutar comigo. Quantos e quantos dias essa resistência tem te afrontado? Quantos e quantos anos, quantos e quantos meses essa afronta tem vindo sobre você, tem te desafiado? Quantos dias essa dívida está aumentando e você não sabe mais fazer com esses juros que não para, essa enfermidade que está piorando? Ah, meu amado, os israelitas ouviram isso, começaram a tremer de medo. Os israelitas ouviram isso e não sabiam o que fazer. E o anúncio da guerra continua. Os 3 filhos de Jessé, mais velhos que Davi, voluntários para a batalha, mas com muito medo, Eliabe, Abinadab e Samar. Para lutar com este homem, se apresenta Davi, filho caçula de Jessé. Características: baixinho, nunca foi para uma batalha sequer, pastor de ovelhas, só vive no pasto, não sabe nem vestir uma armadura, não sabe nada de guerra, armadura nenhuma, escudo não tem, lança não possui, tem seu instrumento do campo, uma funda e 5 pedrinhas. Estão abertas as apostas. Quem vai apostar em Golias? Quem vai apostar em Davi? Meu irmão, você já pensou quanto apostar em Golias? Você já pensou quanto disseram que ele já ganhou? Não precisa nem lutar. Isso aí não vai dar nem para o cheiro. Golias, meu amado, desafia, afronta. As resistências da vida nos desafiam, afrontam. As resistências da vida, se você olhar pelos olhos naturais, vai te abater mesmo.
Imagina as apostas sobre Golias, 40 dias, aquele homem, 2 vezes por dia, um gigante arrogante, um gigante que passava com arrogância. E essa situação que você está vivendo não é diferente, essa situação é arrogante, essa enfermidade, essa dívida, esse problema, não pede licença para entrar, entra com arrogância e te afronta, te humilha, quer te abater, meu amado, quer fazer você acreditar que ela é mais forte que você, que ela é mais poderosa que você. E eu olho para esse texto e vejo como começa o ministério de um grande rei, o ministério do grande rei Davi, meu amado. Começa seu pai chamando ele para levar queijinho para os seus irmãos que estavam em frente da batalha. O ministério desse rei começa levando grãos tostados, levando pães, levando uns 10 queijos, meu amado. O ministério desse garoto começa servindo, o ministério desse garoto começa levando aquilo, obedecendo ao seu pai. Davi se levanta bem cedo, cumpre as suas obrigações de pastor de ovelha, alimenta seu rebanho, deixa outra pessoa ali no seu lugar, e em obediência a seu pai, vai até o campo de batalha. De repente, lá no campo de batalha, ele ouve Golias afrontando, e ele ouve a recompensa daquele que vencer. Davi vê todo o alvoroço, e dizem para ele: você viu o gigante? As pessoas estão ouvindo o alvoroço e estão querendo ver a sua tristeza, querendo ver a sua derrota. Você viu também o que o rei vai fazer se alguém conseguir vencer esse homem? Esse homem não vai mais pagar imposto, a casa do seu pai vai ficar isenta de imposto o resto da vida, nem ele nem seu pai, e ainda vai ganhar a filha do rei como esposa. Esse homem que vencer vai ser promovido, vai ser próspero, vai ser abençoado. Meu amado, a afronta que você tem passado é a mesma coisa. Quantas pessoas estão tentando apostar contra a tua vida, mas maior é o Deus que está contigo, maior é o Deus que te chamou, maior é o Deus que te criou, maior é o Deus que te separou, meu amado. Deus está contigo. O que você está temendo? Davi olha para aquela afronta e fala: quem é, afinal de contas, esse incircunciso filisteu? Sabe o que Davi estava falando? Como que um homem que não tem aliança com Deus quer afrontar o exército de Deus? Meu amado, é isso que tem que ser a sua posição diante da enfermidade, diante da dívida, diante da afronta. Quem é, afinal de contas, que está se levantando? Uma pessoa pagã, uma pessoa que não tem aliança com Deus Todo-Poderoso. Você tem aliança, e aliança com o Senhor Jesus Cristo, aliança com o sangue de Cristo, uma aliança inquebrável, meu amado. As pessoas que se levantaram, a enfermidade, a dívida, elas não têm aliança com teu Deus, e nessa peleja você não vai ter que lutar. Para e vê a salvação do Senhor para contigo. É você que tem aliança, e a aliança de Deus vai garantir a tua vitória. A aliança de Deus vai mudar essa história. Não importa o tamanho do gigante, o que importa como está o seu coração diante do altar do Todo-Poderoso. Davi olha para aquilo, aquele alvoroço todo. Você viu o gigante? Vi, mas ele é incircunciso, ele não tem aliança não. Ele é um filisteu pagão, que tem ousadia ainda para afrontar e desafiar o exército de Deus vivo. Quando o irmão mais velho de Davi viu aquilo, falou: ai, Davi, lá vem esse baixinho. O que ele vai aprontar agora? Vai arrumar confusão para a gente. Meu amado, quando alguém se levanta para guerrear, as pessoas ainda desacreditam. As pessoas ainda entram com incredulidade. Qual que é a tua posição diante de Golias? Qual é a tua posição diante dos gigantes que têm se levantado na tua vida? Vá comigo para 1 Samuel capítulo 17, verso 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, vendo Golias, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Há um Golias que tem subido para afrontar o povo de Deus. Há um Golias que tem sido uma resistência para lançar acusação, lançar mentira no seu ouvido, na sua mente. Um Golias que tem afrontado Israel. Qual tem sido a sua posição? Você tem dado ouvidos a Golias? Você tem dado ouvidos a essa resistência?
Davi não ouviu os comentários, Davi não deu ouvido ao comentário, meu amado. Muitas vezes é mais fácil você vencer o leão, você vencer o urso, porque você está sozinho, do que você vencer os gigantes, que é uma batalha que você tem que vencer na frente de todo mundo. É mais fácil você vencer o leão e o urso, porque é só você e Deus ali, meu amado. Mas na hora que se levanta um Golias, então você se intimida. Mas, meu amado, vai diante desse Golias, enfrenta esse Golias, essa afronta que veio contra ti. Verso 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que você desceu aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do seu coração, que descestes para ver a peleja. Sabe quem é esse, meu amado irmão de Davi? Muitas pessoas não vão entender quando você afronta Golias, quando você afronta a resistência. Mas, meu amado, concluindo, eu quero te dizer: Davi não fugiu do gigante, Davi encarou e confrontou aquele problema. Como servo de Deus, Deus te dá o espírito de ousadia. Deus vai te capacitar, não para você fugir desse gigante, mas para você confrontar. E o segredo está no verso 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse. Teu servo irá e pelejará contra Filisteu. Olha o segredo que Deus está ensinando aqui diante da prova, diante da luta, diante da resistência. O segredo que Deus usa Davi para falar ao rei: não desfaleça o teu coração por causa desta notícia, não desfaleça o teu coração por causa dessa prova, não desfaleça o teu coração por causa dessa enfermidade, por causa dos sintomas, por causa dessa dívida. Não desfaleça o teu coração, meu amado. Em outras palavras, continua crendo, não desfaleça, não deixa entrar incredulidade no teu coração, porque o Deus que permitiu que essa prova viesse até você, é o Deus que vai se levantar e vai guerrear contigo, meu amado. É o Senhor que vai à sua frente, não importa qual seja a resistência da vida, maior é o que está contigo. Não desfaleça o teu coração por causa dessa notícia. As pessoas olham pelo natural e acham que você não tem capacidade. As pessoas olham pelo humano e olham para você e dizem: ele não vai conseguir vencer essa luta, ele não vai conseguir passar por essa enfermidade. Meu amado, em si mesmo você pode não ter força alguma, mas no poder de Deus, na força do Deus Todo-Poderoso, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem, a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Deus que tem todo o poder, Deus tem estratégia, Deus tem jeito, Deus tem milagre, Deus tem algo glorioso para você. E não desfaleça o teu coração por causa dessa notícia, mas creia no poder sobrenatural do Deus vivo. 1 Samuel 17:32, Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração e o coração de ninguém por causa de Golias. Teu servo irá e pelejará contra Filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este Filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Vinha um leão ou um urso, tomava a ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, eu lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo um leão como o urso, assim será com este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse ainda mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, ele, o Senhor, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Irmão, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, existem lutas e pelejas que nós vencemos no anonimato. E ninguém conhece a tua vitória, ninguém conhece a tua experiência com Deus.
Ninguém conhece o que você já passou, o que você já pagou o preço. Ninguém conhece as batalhas que você já teve vitória. E você não precisa ficar contando vantagem, que já venceu leões, já venceu ursos. Mas a vitória que você teve no anonimato, ela tem que te fortalecer diante dessa prova que você está passando. No anonimato, traz à memória aquilo que te dá esperança. Traz à memória aquilo que te faz crer. Traz à memória quantas lutas você já passou e você venceu. Quantas situações difíceis que já vieram e você venceu. Traz à memória, meu amado, quantas situações que eram impossíveis e Deus se levantou a teu favor. Meu amado, assim foi Davi. Davi olhou para Saul e disse: olha, quando eu pastoreava as ovelhas, o rebanho do meu pai, quando eu era fiel lá no campo, vinha o leão, roubava as ovelhas do meu pai, eu ia lá, eu tirava a ovelha e eu matava o leão, pegava o leão pela barba. Vitórias no anonimato tem o momento certo de você contar. As pessoas estão dizendo que você não sabe fazer nada, que você não tem capacidade, que você não tem unção para isso. As pessoas estão olhando pelo natural, mas não sabem quantas vitórias você já teve, meu amado. Descansa no Senhor, porque o Senhor é contigo, e o mesmo Deus que te deu a vitória no anonimato, é o Deus que vai te dar a vitória diante dessa luta, diante dessa peleja, diante desse Golias que está te resistindo, diante desse Golias que está te afrontando. O mesmo Deus que já foi contigo no passado, já te deu a vitória no passado, é o Deus que garante a tua vitória no presente. Descansa o teu coração, porque Deus está contigo e a bênção do Senhor vai se manifestar na tua vida. Versículo 40. Davi toma então o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos de ribeiro, 5 pedrinhas, pôs ele no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, lançou mão da sua funda e foi, chegando-se ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo, o escudeiro, ia diante do filisteu. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Maldição sem causa não encontra pouso. Jogaram maldição, o médico te lançou um monte de maldição, que não tem mais jeito, não vai dar mais. Maldição sem causa. Maldição de filisteu, meu amado, não pega em servo de Deus. Deus é contigo. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque o Senhor é guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Sabe o que quer dizer isso? Golias afronta com palavras. Palavras de derrota, palavras de falência, palavras de morte, palavras de destruição. Golias afronta. A resistência de Golias, meu amado, intimidou todo o povo de Israel, porque a palavra, ela cria fortalezas na mente. A resistência de Golias é uma batalha por palavras. Por acaso eu sou um cão para me mandar esse baixinho para lutar contra mim? As palavras de Golias intimidam.
As palavras que você tem ouvido têm abalado a sua fé. As palavras que estão lançando contra a tua vida estão tirando a tua estrutura emocional, estão tirando o teu equilíbrio psicológico. As palavras que lançaram na sua mente estão roubando a sua credibilidade e a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Mas nesse mesmo texto, Deus me ensina que quando eu recebo palavras de maldição, entre aspas, eu tenho que retrucar com uma palavra de bênção e uma palavra de vitória. Lançaram palavras contrárias? Declare 2 a favor. Lançaram 10 palavras contrárias? Profetiza 20 palavras de bênção. Lançaram um jugo que não vai ter mais jeito? Declara 10 vezes, tem jeito sim, porque Deus vai à frente. Tem jeito sim, porque o meu Redentor vive. Tem jeito sim, porque o Senhor é que vai lutar essa peleja. Tem jeito sim, porque não é o homem da terra que vai pôr a mão em mim, mas é o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o meu advogado, o meu juiz. É o Senhor que vai advogar essa causa. Tem jeito sim, tu vens a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos exércitos. A afronta veio com documentos palpáveis, a afronta veio com diagnóstico, a afronta veio com laudo, a afronta veio com palavras, mas você vai contra essa situação, em nome do Senhor dos exércitos. Saiba o momento certo de contar suas vitórias. Saiba o momento certo, meu amado. Tem outra mensagem aí no meio. Não queira lutar com a armadura dos outros. Saul quis colocar a armadura dele em Davi, não dá. Deus vai te capacitar com aquilo que você tem. Deus vai te capacitar com aquilo que você já passou, com as tuas vitórias, meu amado, com a sua funda e 5 pedrinhas. O inimigo pode ter se levantado com couraça, com lança, com escudeiro, mas você vai com aquilo que você sabe, que é a palavra de Deus. Você vai com a palavra de Deus na sua boca, meu amado. Você tem que ser ousada, você tem que ser valente. Desde os dias de João Batista até hoje, se faz violência no reino dos céus, e somente pela força se apoderam dele os que tais coisas fazem. O Senhor está procurando homens e mulheres valentes, homens e mulheres ousados, homens e mulheres corajosos, que não desistam no meio da caminhada, que não desistam no meio das palavras de afronta, que não desistam diante da resistência, da rejeição dos próprios irmãos, que não desistam no meio da batalha, mas que possam ir até o fim. Tem muita gente, meu amado, cutucando o inimigo com vara curta, e depois fica correndo do inimigo. Davi não desafiou Golias só para dizer que tinha alguém ali para desafiar e depois saiu correndo, não. Tem outra coisa aqui. Davi pega a funda, e Davi começa a girar aquela funda, e de repente, meu amado, no momento exato, Davi lança aquela funda, e a hora que ele lança aquela funda, ela vai direto na testa de Golias, meu amado. Ele tinha capacete, ele tinha couraça, ele tinha escudo, ele tinha espada, ele tinha arco, ele tinha lança, mas no meio de toda essa resistência, tinha um ponto fraco, que estava descoberto no meio da testa. E aquela pedra vai com uma força do poder de Deus, e derruba um gigante, que era uma fortaleza, que era uma resistência, que era um monstro. Derruba um gigante, meu amado, e a hora que aquela pedra bate, aquele gigante desequilibra e cai para frente. E aqui está o segredo da vitória. Davi não ficou pulando, festejando, cantando e contando vantagem, não. Sabe o que ele faz? Vai correndo, pula em cima de Davi, e arranca a espada dele, e corta a cabeça de Golias. Revelação de Deus aqui. Tem muita gente que está atacando a pedra, mas a hora que o Golias cai, fica contando vantagem, sendo que nem cortou a cabeça ainda. Sabe o que acontece? A hora que o Golias se levanta, ele levanta com uma fúria tão grande, que aí ele te persegue em dobro. Vamos colocar num contexto. Não conta vantagem antes da hora. Espera o momento certo.
para que você possa mostrar a tua vitória. As pessoas vão ver a tua vitória. Você não precisa ficar contando a tua vitória, porque as pessoas vão ver em você. Escuta, você não era aquele que estava abatido, que estava enfermo, que estava caído, estava prostrado? Era, mas o Senhor me levantou, o Senhor me restaurou, o Senhor manifestou sua glória, e eu estou aqui. Meu amado, não conta vantagem antes da hora. Davi não ficou contando vantagem não, ele foi para cima de Golias, ele arrancou a espada de Golias, e ele cortou a cabeça de Golias, para que esse gigante não se levantasse mais. Meu amado, vai até o fim, não desista no meio da caminhada, não desista no meio, meu amado, da batalha, não volte atrás, porque aquele que lança a mão no arado não pode voltar para trás. Meu amado, Davi, ele foi ousado, ele foi firme até o fim, ele mexeu com Golias, ele recebe um monte de palavras contrárias, mas ele não deixa essas palavras entrar no coração dele, ele retruca essas palavras com palavras de vitória, com palavras de bênção, com palavras de alegria. E quando você olha para o verso 48, sucedeu que, levantando o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, tenha pressa, correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, que caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu, matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão, pelo que correu Davi, se pôs em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, lhe tirou da sua bainha, e o matou, e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Quando o inimigo vê que você vai enfrentar esse Golias, essa resistência que está se levantando contra a tua vida, quando o inimigo vê que você vai ter a vitória sobre esse Golias, todos aqueles que se levantaram e estão te afrontando vão ter que fugir do teu caminho, porque viram que você não se intimidou diante da batalha. Então, como um soldado valente, como um soldado que confia, Davi venceu o inimigo com a própria arma do inimigo. Davi arrancou a espada da bainha de Golias, arrancou a própria arma do adversário. Meu amado, aprenda a arrancar a arma que está na mão do mundo, está na mão do teu inimigo. Te afrontaram, te desafiaram, te humilharam. Deus vai te criar uma situação que vai te dar estratégia para você tomar a arma da mão do teu inimigo, e através dessa situação a tua vitória vai se manifestar na tua vida. Ele é Deus, Ele é Deus. Pode ter escudo, lança, pode ter capacete, couraça, pode ter caneletas, pode ter o que for. Deus vai criar uma oportunidade e te mostrar uma fraqueza, e dessa situação você vai reverter, e a vitória do Senhor vai se manifestar na sua vida. Se você identificou que nessa noite a resistência que você tem sofrido, seja de dívidas, seja de palavras, seja de doença, de enfermidade, seja de situações que você não consegue vencer, hoje você identificou a resistência que você tem sofrido como Golias que se levanta na sua vida, e você quer levantar como guerreiro, ousado, como um valente. Em nome de Jesus, agora se coloca em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Quais foram as palavras que lançaram contra ti? Quais foram as palavras de maldição? Quais foram as palavras de derrota? Quais foram as palavras que não tem mais jeito, que não adianta, agora é esperar morrer? Quais foram as palavras que jogaram contra ti? Você vai olhar para essa situação, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você vai olhar para essa situação
e vai declarar com fé: tu vens a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos.